Posso ouvir um amém? Amém. Sejam todos muito bem-vindos nesse domingo precioso que Deus preparou para nós. Já fomos abençoados com uma chuva. Já fomos abençoados com uma chuva, amém? Coisa linda, né? Coisa linda poder contemplar a chuva, ela caindo sobre a terra e trazendo vida. E essa noite o rio de vida ele vai cruzar aqui. E quando o rio de vida cruza, o rio de Deus, o rio do Senhor, o que está morto ele traz vida. O que precisa do toque de Deus aí essa noite? Qual área da sua vida precisa do toque de Deus? Esse rio ele vai cruzar aqui. Amém? Está pronto aí? Abra sua Bíblia comigo, lá no livro de Gênesis, capítulo 26, do versículo 12 ao 18. Gênesis 26, abra a Bíblia. Gênesis 26, nós vamos ler do versículo 12 ao versículo de número 18. Essa semana o Senhor falou muito forte comigo nessa palavra e eu quero compartilhar com os irmãos aquilo que o Senhor ele ministra. Talvez você já leu, você já ouviu essa palavra, mas sempre saiba que a palavra de Deus ela se renova todos os dias. Toda vez que você lê, que você medita, que você ouve a palavra de Deus, por mais que você conheça o texto, ela tem um poder de se renovar. Amém? Deus ele vai trazendo entendimentos, ele vai trazendo revelações cada vez que nós meditamos na sua palavra. Eu quero que você agora não se distraia, que você fique conectado com o Senhor. Amém? Por mais que o dia foi cansativo, né? Calor, enfim, você talvez esteja cansado, mas esse é um momento de você se conectar. Diga comigo, eu vou me conectar com Deus. Amém? Muito bem. Vamos ler o texto juntos. Isaac formou lavoura naquela terra e no mesmo ano colheu a 100 por um, porque o Senhor o abençoou. O homem enriqueceu e a sua riqueza continuou a aumentar, até que ficou riquíssimo. Possuía tantos rebanhos e servos que os filisteus o invejavam. Estes taparam todos os poços que os servos de Abraão, pai de Isaque, tinham cavado na sua época, enchendo-os de terra. Então Abimeleque pediu a Isaque: sai de nossa terra, pois já és poderoso demais para nós. Por isso Isaque mudou-se de lá, acampou no vale de Gerar e ali se estabeleceu. Isaque reabriu os poços cavados no tempo de seu pai Abraão, os quais os filisteus fecharam depois que Abraão morreu, e deu-lhes os mesmos nomes que seu pai já tinha dado. Amém? Fecha a Bíblia, vamos aqui meditar. Logo no início do capítulo 26 de Gênesis, o autor ele vai dizer que uma grande seca veio sobre a terra. Seca muito grande, muito forte, como havia acontecido já nos dias de Abraão. Quem era Isaque? Quem era esse personagem Isaque que nós estamos lendo aqui? Isaque, ele era um dos patriarcas da Bíblia. Ele era filho de Abraão, filho da idade já avançada de Abraão. Quando Deus ele alcança, ele visita Abraão. Abraão estava ali com aproximadamente 80 anos de idade. E Deus lhe fez uma promessa dizendo: sai da tua terra, da tua parentela, e vai para uma terra que eu vou te mostrar, e por meio de você eu vou fazer uma grande e poderosa multidão. Além da idade de 80 anos,
a esposa de Abraão, ela era uma mulher que ela não podia conceber, ela não podia gerar. O útero dela, além da idade, além dela já não mais menstruar, o útero dela era estéril. Ela nunca teve filho. Mas quando o Senhor visita Abraão, Deus lhe dá uma promessa, dizendo: do ventre dela você terá um herdeiro, você terá um filho, e por meio desse filho, a minha promessa contigo, ela vai se estabelecer. Eu não vou cumpri-la completamente agora, Abraão, mas as tuas descendências, que sairão dos teus lombos, do ventre da tua esposa, essas sim, elas vão crescer como as estrelas do céu e as areias da praia. Ontem, a convite do pastor Ricardo, nós fomos buscar a esposa dele, que estava de férias, vamos dizer assim, passeando, na casa dos pais. Os pais dela moram no interior, e os pais estavam trazendo então ali até a esquina, onde terminava a estrada de chão e começa o asfalto. Como é que é o nome daquela localidade ali? Santa Rita. Muito bem. Aí o pastor me convida e eu peguei meu filho, fiz um chimarrão e fomos, e chegamos lá, já estava escuro. E é interessante que na estrada de chão, na campanha, não há luz artificial, a luz de postes, não há luzes como nós temos aqui. E num local onde há pouca luz, ou seja, na campanha, no interior, quando você olha para o céu, você consegue contemplar o quê? Um grande número de estrelas. E quando nós descemos do carro, e ali estávamos tomando um chimarrão e servindo de comida de mosquito, aleluia, eles aproveitaram que nós estávamos ali e tentaram, se alimentar, e nós tapeava eles, e o pastor Ricardo olhou e disse assim: olhe para o céu, olha a promessa de Deus para Abraão. Um dia Deus falou para Abraão tentar contar as estrelas dos céus, e ali nós podemos olhar as estrelas e ver a infinidade de estrelas que há. E voltando para casa, e o Senhor falando e ministrando comigo essa palavra. Então no capítulo 26, a fome. Agora Isaac está peregrinando. Isaac, o filho de Abraão, ele segue a trajetória, os passos do seu pai. Os lugares aonde Abraão percorreu, Isaac agora está percorrendo. E a fome veio, e a Bíblia diz que Isaac, ele saiu da terra onde ele estava, saiu do local onde ele estava. Naquela época não havia água encanada, não havia os recursos que nós temos hoje, não havia como você estocar muitos mantimentos. E além disso, Isaac, ele era um criador, ele tinha rebanhos, então ele precisava de pastagem e de águas. Como que ele ficaria naquele lugar sem água e sem pastagens? Isaac se levanta da terra onde estava, e ele vai então a essa cidade por nome Gerar, e ali se apresenta para o rei Abimeleque, e explica para ele: olha, eu preciso permanecer aqui um tempo, eu estou aqui porque a minha terra está seca, não chove. Quantos de vocês têm percebido como está as lavouras, como está a grama nesse tempo da estiagem? Quem está percebendo? Tudo começa a morrer. O cenário, você olha as gramas amarelas, a terra gemendo, as plantas não se desenvolvem. Então Isaac sai e vai para Gerar. Quando ele chega ali, ele permanece naquela cidade. Mas logo que Isaac chega, algo acontece. Ele recebe uma visita, e não foi qualquer visita, não foi a visita de um homem, não foi a visita de um conhecido, foi a visita do próprio Deus. O Senhor visita Isaac, o Senhor se revela para ele e diz: eu sou o Deus do teu pai, Abraão, e eu quero te pedir algo, Isaac. Permaneça nessa terra que você está, permaneça aqui, porque eu vou te abençoar, eu vou te prosperar. Essa terra que você está vendo, um dia será da sua descendência. A promessa que eu fiz para o teu pai está de pé. Então a tua descendência, ela vai conquistar essa terra que hoje os teus pés estão vendo, estão pisando, e os teus olhos estão contemplando. O próprio Deus, ele pede então para Isaac permanecer ali.
E ele diz: eu vou te abençoar, assim como fui com teu pai, eu serei contigo, porque a você e os seus descendentes darei todas essas terras e confirmarei o meu juramento. Logo que Isaque se estabelece, ele planta uma lavoura, ele ara a terra e ele planta naquele mesmo ano. E a Bíblia vai dizer que a colheita dele foi extraordinária. Foi a 100 por 1. Diga 100 por 1. A colheita de Isaque foi a 100 por 1. Quem fez ele colher daquela forma? Foi Deus. Quando Isaque chega lá, Abimeleque não lhe dá a melhor terra. As melhores terras já estavam ocupadas, já estavam sendo cultivadas pelos moradores da cidade. Provavelmente Isaque ele ganhou um pedaço de terra não muito boa, não muito favorável, mas a Bíblia diz que ele ara a terra, ele planta na terra, e no mesmo ano Deus lhe deu uma colheita extraordinária, 100 por 1. 100 por 1. Isaque começa a contemplar a bênção de Deus sobre ele. Isaque começa a contemplar o favor de Deus sobre ele. E os dias vão se passando, os anos vão se passando, e aquele homem que ali chegou, talvez com poucas ovelhas, pouco gado, poucos servos, agora já não é mais aquele mesmo Isaque pequeno, agora já é um homem poderoso e riquíssimo. Por que Isaque ficou poderoso e riquíssimo? Porque a bênção de Deus estava sobre ele. Quem aqui está debaixo da bênção de Deus? Aonde está aqueles que estão debaixo da bênção de Deus? Benditas serão todas as famílias por causa de Abraão. Eu sou bendito. Você, a sua família é bendita. Nós estamos debaixo dessa promessa, nós estamos debaixo dessa realidade, nós estamos debaixo do favor de Deus. Posso ouvir um amém? Nós estamos. Então Isaque, com o passar dos dias, vê tudo se multiplicar. Mas havia um segredo na vida de Isaque. Além de ser alguém que estava debaixo da promessa, Isaque, ele tinha algo com ele. Ele obedecia ao Senhor. Ele andava em obediência a Deus, assim como seu pai Abraão andara. Diga obediência. Fruto do sucesso de Isaque, o que acontece? Os filisteus o invejam. Imagina você, se coloca lá, se reporta aquele tempo. Você está ali há anos, trabalhando, plantando, e parece que você não prospera. Parece que as coisas não dão certo. Agora chega um desconhecido, fica um tempo na sua cidade, fica um tempo ali, você conhece ele, e aquele homem começa a crescer, prosperar, a ficar poderoso e riquíssimo. Como ficou o coração do povo? Inflamado e com ciúmes. Começaram a enciumar Isaque, porque ele havia crescido, havia prosperado. Até o próprio rei Abimeleque disse para Isaque: sai da nossa terra, homem. Você se tornou grande, poderoso. Era como se Abimeleque estava dizendo: você se tornou uma ameaça para nós. Sai daqui e vai para outro lugar. Então os filisteus invejaram Isaque, e Isaque saiu dali e foi para o vale de Gerar. E ali ele precisou cavar os poços que os próprios filisteus haviam enterrado, os poços, entulhados poços que o seu pai Abraão um dia havia aberto. O que eu aprendo com essa história? Vamos agora redobrar a atenção, porque o Senhor ele vai falar aqui muito forte. Amém? O que eu entendo com essa história? A primeira coisa, a obediência é determinante para viver as promessas de Deus. Repita comigo: a obediência é determinante para que eu possa viver as promessas de Deus. Quando Isaque chega em Gerar, eu já falei para você, Deus se apresenta, e o próprio Senhor ele pede para que Isaque permanecesse na cidade de Gerar. Eu fui pesquisar o significado da palavra Gerar. Não é sempre que eu faço isso, mas quando
algo impulsiona o seu espírito, o coração, eu assim o faço. E eu fui pesquisar o significado da palavra gerar no hebraico, e a palavra gerar no hebraico significa noite, ou lugar de pernoitar. O propósito de Isaac não era permanecer ali. Fica evidente no texto que Isaac ele iria apenas passar um tempo ali, mas depois Isaac iria para o Egito. Quando nós olhamos a palavra Egito na Bíblia e lembramos da palavra Egito, Egito era sinônimo de fartura, de riqueza, de um lugar próspero, de um lugar aonde muitos desejavam ir, porque lá corria um rio que não seca, o rio Nilo. Então as terras eram boas, eram produtivas, havia fartura, havia muitas coisas no Egito. Mas o Senhor disse para Isaac: não desce para o Egito, fique aqui na cidade de Gerar. Amém? Lugar de pernoite, lugar de passagem. Muitos passavam por ali, ficavam um momento descansando das suas viagens e depois seguiam destino. Eu creio que Isaac ia fazer isso. Ele ia ficar um tempo ali, ele iria se reabastecer dos alimentos, ele iria se reabastecer de água, e depois ele seguiria para o Egito. Mas quando o Senhor aparece, ele diz: fique aqui por mais uns dias, fique aqui por mais um tempo, porque eu quero te abençoar. Aleluia! Não era o local, não era a cidade em si que era a detentora da bênção para Isaac, mas era a presença de Deus. Não é a cidade que você vai, não é o local que você vai que determina se você vai prosperar, se você vai crescer, se você vai avançar. Não é isso. Por mais que a cidade, o local tenha uma aparência, tenha uma história, tenha uma repercussão por trás do local, não é o local o fator determinante de você crescer, de você prosperar. Está ligado sim à obediência a Deus e ao seu favor. Aquela cidade talvez improvável foi o local aonde Isaac prosperou. Quando muitos olham para Rosário do Sul, eles olham e vejam em Rosário, e até mesmo declaro: Rosário do Sul é uma cidade improvável. Não há muitas faculdades, não há muitas escolas técnicas, não há trabalho, não há. E outros declaram: é uma cidade do que já foi, já teve. Já tivemos a empresa tal, já tivemos isso, já tivemos aquilo. Mas eu quero dizer para você: Rosário do Sul é o nosso lugar, aonde a bênção de Deus está sobre nós, é onde o Senhor vai nos dar um crescimento extraordinário. É o local onde o Senhor nos encontrou, e Ele disse: fique em Gerar, fique em Rosário do Sul, fique nessa terra, fique aqui, fique nesse local. Fique no ministério que eu te plantei, fique no local onde você está, porque é ali que eu quero te abençoar. Às vezes as pessoas, elas têm uns vislumbres de olhar algumas coisas, pelo nome, pela história, como Isaac talvez estava olhando: Egito, é lá que eu vou crescer, é lá que eu vou prosperar. Não era, era em Gerar, era no lugar da passagem, era no lugar improvável. Era ali. Deus viu a obediência dele e abençoou Isaac. Deixa Deus encontrar um coração obediente aí. Deixa Deus encontrar em você uma pessoa obediente. Sabe o que vai acontecer? Ele vai te abençoar. Ele vai te abençoar. O favor dele virá sobre você. Aleluia! Não era o local que determinava a bênção de Isaac, mas a obediência dele ao Senhor. Obedecer é melhor do que sacrificar. Obedeça ao Senhor, obedeça aos pequenos e os grandes comandos. Não ande por vista, ande por fé. Não ande por sentimentos, ande por fé. Ande por convicção.
ande por aquilo que Deus está te falando, amém? Quem pediu para Isaac permanecer ali foi Deus. Não se mova se Deus não te der o comando. Não faça algo que Deus não te mandou. Não se mova pelos teus sentimentos, não se mova pelo teu coração, porque o coração do homem é enganoso. Mas Deus, Ele conhece todas as coisas. Segunda coisa que eu aprendo nessa história de Isaac: é Deus quem abençoa o homem e prospera. É Deus que nos abençoa. É Deus que aumenta as tendas, é Deus que faz todas as coisas. Isaac só se tornou um homem próspero e poderoso na terra porque o Senhor abençoou ele. Quantos plantadores tinham lá em Gerar, com terras melhores, talvez mais serviçais no início do que Isaac, mas não cresceram, não prosperaram como Isaac. Por quê? Porque a bênção estava sobre Isaac, o favor de Deus estava sobre Isaac. Isaac estava sendo abençoado por Deus. Não é a tua habilidade, não é o teu conhecimento, não é a tua beleza, não é o teu título que vai fazer você vencer nessa terra, que vai fazer você vencer no casamento, que vai fazer você vencer nos lugares aonde for, mas é a presença de Deus, é a bênção de Deus. Não que a gente não tenha que se preparar, estudar, dar o nosso melhor, não é isso. Mas se Deus não estiver abençoando, querido, de nada adianta. Eu posso arrancar pedra, eu posso trabalhar nos trabalhos mais difíceis, assim, sem esperança, mais improváveis, mas se a bênção de Deus estiver ali, eu serei promovido, eu serei colocado em lugares melhores, mais altos. Não é assim? Olha o que Deus fez com José, vendido pelos seus irmãos, fruto da inveja, mas a bênção estava sobre quem? A promessa estava sobre quem? Sobre os irmãos de José ou sobre José? De uma cisterna sem água, é vendido como escravo. Quando chega no Egito, José vai parar na casa de um homem importante, e ele começa ali a trabalhar, e o senhor daquela casa, Potifar, ele enxerga em José, há algo diferente sobre a vida dele. O que esse homem faz, dá certo. O que ele coloca a mão, prospera, dá certo. Então o próprio Potifar, ele coloca a sua casa, seus bens, tudo que ele tinha ao comando de José. Então ali, querido, a inveja vem, os ciúmes vem, a contenda vem, armam para José, e ele vai parar aonde? Na prisão. Mas dentro da prisão, num local improvável, num local que ninguém quer estar, mais uma vez, José não estava sozinho. Quem estava com ele? Deus estava ali. E aquele homem, debaixo da presença de Deus, do favor de Deus, da promessa de Deus, aquele homem José, assim como Isaac, obediente ao Senhor, dentro da prisão, dentro da cadeia, dentro de um local improvável, Deus começa a levantá-lo ali. O carcereiro-chefe começa a olhar para José e diz: uau, você tem um espírito excelente, você tem algo sobre a sua vida. E dá todo o comando da cadeia para quem? Para José. Deus estava preparando o momento certo de colocar José na posição de governo. Era necessário tudo aquilo acontecer para que ele chegasse lá naquela posição. Mas durante todos aqueles anos que ele esperou e Deus estava com ele. Espere, obedeça, ande com o Senhor, não importa o tempo. Acredite que a bênção de Deus, a promessa de Deus está sobre você, e no tempo de Deus ela vai se cumprir. Não antecipe as coisas, não coloque a carroça na frente dos bois. Permaneça no lugar que Deus te colocou, permaneça crendo. É Deus quem vai te prosperar, é Deus que vai te promover, não é o homem. Diga para o irmão ao teu lado: não é o homem, é Deus que nos promove, é Deus que nos levanta, é Deus que sopra o seu nome, é Deus que te coloca em lugares, é Deus que te honra, é Deus.
é Deus que faz. Isaac foi abençoado porque Deus era com ele. E ele planta, talvez na terra menos fértil, e a lavoura dele dá 100 por 1. Quando eu leio esse texto, eu fico assim, queridos, meu Deus, como foi a colheita desse homem, extraordinário, que multiplicação. Olha o poder de Deus, olha o favor de Deus sobre a vida desse homem. E as demais lavouras dele, todas elas davam certo. Vai dar certo, viu, irmão? Vai dar certo, irmã. Siga andando em obediência, siga debaixo da presença de Deus. Vai dar certo, 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 vai dar certo. Não ouviu amém ainda? Vai dar certo, vai dar certo. Vai dar certo. Vai dar certo. Terceira coisa que eu aprendo: quando Deus te levantar, quando Deus te promover, quando eles virem a obra de Deus na sua vida, todos verão. Esse é o quarto ponto. O terceiro é: todos verão o seu crescimento. Quando você anda debaixo do favor de Deus, tudo começa a prosperar, tudo começa a dar certo, irmãos, com o tempo. Não é do dia para a noite. Isaac não cresceu, não prosperou do dia para a noite, mas aconteceu. E quando a bênção de Deus ela vai se estabelecendo sobre nós, o que acontece? Todos vão contemplar. Está pronto aí? Está pronto para as pessoas contemplar o seu crescimento? Está pronto para eles verem aonde Deus vai te colocar? Quem está pronto? Como você conseguiu? O que você fez? O que você vai responder? Ah, muito bem. Foi Deus. Ele me colocou aqui. Ele me prosperou. Eu tenho uma aliança com o Senhor. Eu ando em obediência com Deus. Eu obedeço às instruções do Senhor. Tudo isso que você está vendo hoje não é méritos meu. Tudo isso que você está vendo da minha família hoje não é méritos, no meu ministério, no meu trabalho, enfim, seja a área que for, não são méritos. Por mais que eu tenha uma parte, eu reconheço que a bênção e o favor de Deus é sobre mim. Eu só conquistei o que eu tenho porque Deus tem colocado a sua presença, a sua proteção, os seus cuidados todos os dias sobre a minha vida. Se eu estou aqui hoje, se eu alcancei isso, é o Senhor. Você tem que dar a glória para Ele, você tem que dar a honra para Ele, você tem que reconhecer isso. Então todos vão ver o teu crescimento, todos vão ver a bênção de Deus se estabelecer, e vão olhar para você e vão perguntar o segredo. E você vai poder glorificar o nome do Senhor e dizer: é Deus, é Ele que está fazendo, é Ele. Eu sozinho não consigo. Quando as pessoas olham o crescimento dessa igreja com 7 anos de idade, muitas pessoas nos seguem, muitas pessoas falam a respeito dessa igreja. Nessas últimas semanas, como eu ouvi pessoas dizendo: como está crescendo o Ministério Rei da Glória? Qual é a resposta que eu dou? É Deus. Qual é a resposta que nós temos que dar? É o Senhor, é Ele. Nós estamos tentando andar em obediência, em retidão, em santidade. Estamos ouvindo a voz dEle, obedecendo. E quando nós realizamos isso, o Senhor, Ele dá o crescimento. Há um crescimento para você. Há uma multiplicação para você. Há um destravar de Deus sobre a sua vida. Não sei se você acredita. Deus, Ele quer fazer isso. Mas você está disposto a obedecê-lo? Você está disposto a dar a glória para Ele? Ou você vai dizer: não, fui eu? A Bíblia diz que Deus Ele resiste aos soberbos, mas os humildes acham graça diante dos olhos de Deus. Quarto ponto da mensagem que eu aprendo com a história de Isaac: os invejosos se revelam. Ai, glória a Deus. E agora, pastor? Eles vão ver o teu crescimento.
Eles vão ver a tua conquista. E o que vai acontecer? Será que todos gostam de te ver bem? Será que todos gostam de te ver a tua família feliz? De ver o teu casamento dando certo? De ver você crescendo financeiramente, a tua empresa crescendo, você sendo usado por Deus? Será que todos se alegram com isso? Não! Não! Isso é claro, isso é evidente. E muitos vão começar a fazer o quê? Te invejar. Invejar você, invejar o teu crescimento, invejar o que você recebeu de Deus, invejar o que Deus já te deu. Mas qual é a tua atitude, qual é o teu posicionamento quando as pessoas começarem a invejar e você ficar sabendo que elas estão te invejando? O que você vai fazer? O que Isaac fez? Isaac brigou, discutiu, reuniu seus servos e deu uma camaçada de pau naqueles que enterraram os poços? Não. Isaac continuou crendo que o Senhor era tudo aquilo que ele precisava. Quem tem promessa, aonde você vai, o que você coloca a mão, dá certo, prospera, avança, porque Deus é com você. Amém? Então não te preocupe quando os invejosos se levantarem, apenas abençoe eles, apenas profetize palavras de bênção sobre eles. Pai, que eles vivam o extraordinário, que eles alcancem muito mais do que eu sei que eu vou seguir crescendo porque Tu estás comigo, mas que eles cresçam muito mais, alcancem muito mais. Aleluia. Deseje isso para as pessoas que invejam você. Fazendo isso, você vai amontoar brasas vivas na cabeça de cada um deles. Amém? A inveja não vai te parar, meu irmão. Olhe para mim. Tem pessoas que elas têm medo. Ai, agora vai começar a dar errado as minhas coisas. Ai, agora, pastor, eu descobri, tem um monte de vizinho que estão me invejando, pastor. Pastor, vamos jejuar mais, vamos orar mais, porque agora o inimigo se levantou, os filisteus se levantaram. Deixa que se levante. Quem é que tem promessa? Quem é que anda com o Senhor? Quem é que obedece a Deus? Quem é que está debaixo da bênção de Deus? É o filisteu ou é você? A inveja não para. Quem tem aliança, quem tem promessa, ela pode até atrapalhar, mas ela não para. Nada parou a conquista e o crescimento de Isaac. Nada vai parar a tua conquista, nada vai parar o teu crescimento, nada vai parar o teu ministério, nada vai parar você. Você acredita nisso? Nada vai te parar, porque é Deus que está te cuidando, é Deus que está com você. Está pronto aí para descobrir quem são os invejosos? Ai, ai, ai. Às vezes os invejosos estão aonde, gente? Dentro da parentela da gente. Aí é que dá uma dorzinha no coração, né? Dá ou não dá? Mas não deixe isso te parar. Não deixe isso te entristecer. Perdoe, abençoe e siga em frente, porque o que Deus tem para ti é muito melhor, é muito maior, é apenas o começo. O que Isaac havia presenciado era apenas o começo, porque Deus tinha coisas mais excelentes para ele. Último ponto: tentarão entulhar os teus poços. Quando Isaac sai de Gerar e vai para o vale de Gerar, a primeira coisa que os filisteus fizeram foi entulhar os poços. Sem água não tinha como cultivar a terra, sem água não tinha como dar de beber aos rebanhos e nem às pessoas. Eles queriam que Isaac fosse o quê? Embora. Aí eu te pergunto, Deus queria que Isaac fosse embora dali? Não, não era o tempo. Isaac tinha que permanecer ali. Então Isaac vê os poços entulhados, o que ele faz? O que Isaac faz, meu irmão? Ele manda os seus servos desentulhar. E quando eles desentulham o poço, o que eles encontram ali? Água.
A fonte, quando jorra, ela não para de jorrar, a não ser que você entule a fonte. Amém? Toda a fonte que dá água jamais seca. Eu já vou entrar na questão espiritual também, dentro da fonte de água. Mas fisicamente eles taparam as fontes. Isaac desenterra, abre de novo, a água brota. E eles pelejam contra Isaac. E a Bíblia diz que os servos de Isaac, eles vão mais além e eles cavaram outro poço e encontraram água. Os pastores filisteus, dos rebanhos filisteus, foram até os pastores de Isaac e contenderam, brigaram por aquele poço, dizendo: essa água é nossa, esse poço é nosso. Quem tinha cavado o poço? Isaac. Filisteu não cava poço. A obra de um filisteu é entupir poços, é entulhar poços e tentar se apossar de um poço que não é dele. Filisteu faz isso, mas quem tem promessa, ele segue adiante, e ele instrui os servos e disse: abra outro poço, olha para mim. E mais uma vez eles abrem o poço e encontram água. De novo os filisteus brigam com os servos de Isaac pela água, e Isaac fez o quê? Entregou o poço para eles. Não brigou, não guerreou, entregou. E os servos de Isaac cavam de novo outro poço, e o que eles encontram? Quem anda debaixo da bênção de Deus, aonde ele cava, ele acha água. Quem anda debaixo da bênção de Deus, o que ele coloca a mão dá certo, Deus prospera. Não contenda com os teus inimigos, a bênção está sobre você. E ali Isaac, ele dá um nome para aquele poço. Agora eu não lembro o nome do poço, mas o nome do poço significava: Deus está alargando a nossa terra, Deus está nos dando crescimento, Deus vai nos dar toda essa localidade, o nosso crescimento será ainda maior. O inimigo vai tentar para você, o inimigo vai tentar entulhar o teu poço, tentar entulhar o teu sonho, o teu propósito, o teu objetivo. Você não pode entregar os pontos, você não pode entregar, você tem que seguir cavando, porque Deus vai te dar a vitória. Aleluia. Trazendo para o lado espiritual, Jesus, quando ele estava à beira do poço de Jacó, em Samaria, lá estava uma mulher que veio da cidade tirar água. Ela estava com um cântaro e estava próximo ao meio-dia, e Jesus começa a conversar com ela e diz assim: eu tenho água da vida para te dar. Ela olha para Jesus e diz: aonde você vai tirar a água do poço? Como que você tem água da vida? Onde está essa água? Jesus disse: aquele que crê em mim, do seu interior jorrará rios de águas vivas. Todos nós, quando aceitamos a Cristo, nascemos de novo. O Senhor, ele coloca dentro de nós uma fonte. Diga fonte. Essa fonte muitos vão beber. Essa fonte muitos virão para beber essas águas, para tomar essas águas. Ou seja, você vai falar do reino de Deus, você vai falar de Cristo, você vai testemunhar daquilo que Ele fez, e essa fonte de água vai tocar em pessoas que estão sedentas, que estão famintas. Você vai dar de beber a muitas pessoas, porque dentro de você já há uma fonte que está jorrando. Mas o que o filisteu vai tentar fazer? O que o inimigo vai tentar fazer com a tua fonte? Entulhar ela. Como que ele entulha a fonte? Como que o filisteu ele entulha a fonte? Agora o adversário, falando espiritualmente, como que ele entulha a fonte do nosso coração? Ressentimento, mágoas, falta de perdão, ódios. Todos esses sentimentos, eles têm o poder de fazer o que na nossa fonte? Entulhar a nossa fonte. Como é que está a tua fonte aí hoje, irmão? Está jorrando ou está entulhada? Se está entulhada, hoje é o dia que os anjos de Deus, os servos do pai Abraão, os servos de Isaac,
os servos de Deus, os anjos estão aqui para nos auxiliar, o Espírito Santo está aqui para nos auxiliar a desentulhar a fonte. Mas você tem que querer, você tem que liberar o perdão, você tem que se olhar, você tem que se examinar, e você tem que ver o que está aí, entulhando a tua fonte. Deus, Ele quer que essa fonte volte a jorrar. Deus, Ele quer que essa fonte de águas volte a jorrar do seu interior. Como é que está a fonte aí, meu irmão? Pastor, está correndo só um risquinho de água, está quase secando. Hoje é a noite. Hoje é a noite de você dizer: Senhor, remove todo entulho, porque eu quero voltar a dar de beber para aqueles que estão com sede. Há muitas pessoas com sede ainda lá fora. Quem está entendendo? Como que elas ouvirão a respeito de Jesus? Como que elas vão saciar a sede? Por meio da sua vida. Seja uma fonte. Deixe jorrar essa vida. Pare de olhar para as coisas pequenas. Pare de olhar para o cisco do olho do teu irmão. Pare de olhar para as pequenas coisinhas e olhe para o Senhor. Olhe para o autor e consumador da sua fé. Não pare no meio do caminho, não pare na sua trajetória. Seja um canal nas mãos de Deus. Quem entendeu a mensagem, se coloque de pé e aplauda bem forte a Jesus. Sempre reinarás, aleluia. Enquanto eu ministrava a palavra, eu pude perceber muitos corações entristecidos com circunstâncias que você viveu ou passou durante esses dias. Eu vi semblantes pesados. Uau! Rebande curia fandeste. Mas o Senhor, Ele não quer que você saia daqui dessa forma. Ele quer que você saia diferente. Ele quer que a sua fonte, ela volte a jorrar. Que a alegria venha invadir o teu coração. Todos aqueles que entraram assim esta noite, como se sobrecarregados, afadigados com tantas coisas, algumas aconteceram e entristeceram você. Ramamamaya surabagande coro você. Nós clamamos, Senhor. Eu clamo por cada um dos meus irmãos que assim entraram aqui essa noite. Coloque a mão sobre o seu coração. Você que entrou assim, eu não vou chamar à frente, mas coloque a mão sobre o seu coração. Pai, nós somos teus. Somos ovelhas do teu pastoreio, ovelhas do teu reino. Tu és o bom pastor, aquele que dá vida pelas ovelhas, aquele que nos ama, aquele que tem projetos. Pai, que nessa noite o coração de cada um de nós seja curado, seja restaurado. Tudo aquilo que porventura foi lançado pelos filisteus para entulharem a nossa fonte, roubar a nossa alegria, para entristecer os meus irmãos, para impedir que a tua vida possa jorrar, possa fluir. Que nessa noite, em nome de Jesus, comece a ser arrancado, que os poços sejam desentulhados e o rio de vida torne a jorrar. A alegria, ela torne a jorrar. A alegria não que o mundo nos dá, mas aquela que vem pelo derramar do teu Espírito. A alegria que excede todo entendimento venha sobre cada um dos meus irmãos. Todo peso, toda opressão, todo levante do inimigo contra a sua vida, a sua casa, a sua família, o seu casamento, em nome de Jesus, seu ministério, enfim, suas finanças, sua saúde. Pai, eu tomo posse do poder e autoridade que é no nome de Jesus, e eu ordeno agora que todo esse levante, todo esse ataque,
contra a mente, contra o coração, contra a vida, contra as famílias dos meus irmãos, cesse a partir de agora. Libera, Senhor, o teu exército de anjos para estarem pelejando pela família, pelo casamento, pela vida de cada um deles. No nome de Jesus, que os poços sejam desentulhados essa noite, que a água volte a jorrar, a alegria, a vida do teu Espírito torne a jorrar no coração de cada um dos meus irmãos. Narabacassurabagaiachei, braço forte do Senhor. Lamanda Rama Nagasson. Inimigo tenta laços, embaraços para me envergonhar, mas não vai não, porque eu não estou sozinho nessa guerra. Está comigo o braço forte